Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Guilherme, sou professor de Biologia e hoje vocês terão mais uma aula e agora o assunto é Pteridófitas. Professor, quem são as Pteridófitas? A gente já chega lá. Presta atenção no seguinte, essa aula pertence ao módulo 5 do material que eu estou produzindo para vocês. E nesse módulo 5 já tivemos antes outras duas aulas. Uma noção geral sobre a botânica e depois a gente teve uma aula sobre briófitas. Se você ainda não assistiu esses dois primeiros vídeos, é bem legal que você assista antes. São vídeos curtos, aí 10 minutinhos, e você vai assistir para poder se inteirar do assunto Pteridófitas, certo? Para você que já assistiu, vamos lá, vamos começar. Pteridófitas. Quem são? De onde vêm? O que fazem? Cara, olha só. A Pteridófita é o grupo da samambaia. Todo mundo conhece uma samambaia. Aí o cara fala, eu não conheço, professor. Se não conhece, tu tá perdido, cara. Tu tá perdido. Então você tem que saber o que é uma samambaia. Você vai dar um pause no vídeo e vai procurar no Google. Samambaia. Muito bem. Bem provavelmente, tua avó, tua tia-avó, tuas nonas, tua mãe tem samambaias em casa. Os antigos costumam chamar a samambaia de folhagem. Tudo que é planta que não dá flor bonita, eles chamam de folhagem. Isso aqui é uma folhagem, isso aqui é uma folhagem. Samambaia está dentro desses grupos aí. Samambaia, avenca, cavalinhas, licopódios, xaxins, são todos representantes do grupo das Pteridófitas, certinho? Quem são essas Pteridófitas, professor? Plantas vasculares, têm condição de seiva bruta e elaborada por meio de tecidos especializados para isso, e são plantas também sem sementes. É legal que você já guarde isso agora. São plantas vasculares sem sementes. Muitas vezes no vestibular, numa questão, no enunciado, às vezes nas afirmativas mesmo, está escrito o seguinte, a respeito de plantas vasculares sem sementes, ele está querendo dizer o quê? A respeito de Pteridófitas. Então marca isso, anota aí no seu caderno, certo? Professor, o que eu tenho que saber assim a respeito delas? São poucas coisas. Tem pouca coisa para saber de Pteridófita. É um grupo fácil de ser compreendido. E a primeira coisa que você tem que estar ligado é o seguinte. Essas plantas têm xilema e têm floema para condição de seiva. Eu não vou explicar para você o que é um xilema, o que é um floema direitinho, porque a gente vai ter aula de tecidos vegetais lá para frente. Mas olha só, vamos anotar. Tecidos vasculares, xilema e floema. Xilema conduz seiva para xema, e floema para baixo, beleza? Então, condição de seiva bruta pelo xilema, condição de ser elaborada pelo floema. Mais pra frente a gente vai detalhar o funcionamento desses tecidos aí. E outra coisa legal, como elas têm vasos condutores de seiva, elas já conseguiram crescer. Como assim, prof? As briófitas que a gente viu lá na aula passada, como elas não tinham vaso condutor de seiva, elas não conseguiam crescer muito, porque o transporte de nutrientes, o transporte de íons, o transporte de sais, de hormônios no corpinho da briófita ocorria por meio de difusão, de célula para célula. Então a planta acabava sendo muito reduzida. As Pteridófitas resolveram esse problema com vasos condutores e conseguiram crescer. O xaxim, por exemplo, é uma planta grande. Como que ele cresceu tanto? Porque tem vasos condutores de seiva. O xaxim, inclusive, que é característico da Mata Atlântica, que é uma planta que está fortemente ameaçada de extinção também, né? Temos que cuidar para isso. Assim como um monte de planta da Mata Atlântica. Mas olha só, outra coisa legal, que como essas plantas aí, elas têm vasos condutores de seiva, elas conseguiram desenvolver folha de verdade. A briófita era falciane. A briófita não tinha folha de verdade. A briófita tinha filódio, que era uma folha sem vaso condutor de seiva. Aqui a gente tem folha de verdade, a gente tem caule de verdade e a gente tem raiz de verdade. Massa. O que a gente não tem na Pteridófita? Flor, fruto e semente. Isso não tem. Agora tem folha, caule e raiz de verdade. Olha só. O que você está vendo aqui nesse esquema é o ciclo de vida de uma samambaia. Com certeza esse é o aspecto mais importante dentro desse assunto Pteridófitas que você tem que sacar. O ciclo de vida. Você entender o ciclo de vida da planta, você consegue caracterizar ela. Então vamos começar aí do início. Olha só, você tem uma samambainha aqui bonitinha. Uma samambaia terrestre, o seu caule parece uma batatinha, um caule subterrâneo, umas raizinhas. E se você já percebeu, se você já tem um mínimo de observação, de curiosidade de plantinhas, às vezes está lá na casa da avó ou mesmo na casa da sua mãe, você olha atrás de uma folha de samambaia, você encontra uns pontinhos ali, umas bolotinhas. Elas parecem uns ovinhos de borboleta, sabe? Essas bolotinhas, elas têm uma cor de ferrugem e essas estruturas são isso aqui, ó. Pega a bolotinha, dá o super zoom nela, você vai ver um negócio parecido com isso aqui. Essas bolotinhas são recobertas por uma capinha chamada de indúzio e lá dentro a gente tem
a maturação de esporos. Esporos são produzidos dentro dessa estrutura e esta estrutura, obviamente, tem nome. A gente chama essas bolotinhas aqui de soros. Soros, não são soros, tá? São soros. Muito bem, de dentro destes soros saem esporos. Oh, que legal, professora. Esses esporos são tipo sementes? Não. Tira isso da cabeça. Esporo não é semente. Ah, não, professor, mas parece, ele vai cair aí no chão, tá? Não, tem nada a ver com semente. Professor, esporo é tipo um pólen? Também não. Tira isso da cabeça também. Esporo é o quê? Esporo. São estruturas reprodutivas que vão promover reprodução assexuada. Belezinha. Esta planta que você está vendo está produzindo esporos. Esses esporos são levados ao vento. Aqui, ó, blowing in the wind. E eles vão cair em algum local e germinar. Tendo umidade, tá? Eles vão conseguir germinar. Vamos colocar aqui, ó. Processo de germination. E assim que ele germina, ele vai formar essa estrutura estranhona aqui, que a gente chama na biologia de prótalo. Prótalo. Seria uma estrutura, um talo primitivo, rudimentar, beleza? Uma estrutura vegetal rudimentar, esse prótalo aí. É muito comum aparecer assim nos materiais, dizendo assim, que o prótalo é uma estrutura vegetal cordiforme. O que quer dizer isso? Ele tem o formato de um coraçãozinho. No desenho que eu fiz parece uma coisa grandona, mas o prótalo é pequenininho, tá? Bem pequenininho. O esporo germina, forma esse prótalo. Esse prótalo é uma estrutura vegetativa intermediária. Beleza. O que é legal? No prótalo, você tem estruturas reprodutivas femininas, chamadas de arquegônios, e você tem estruturas reprodutivas masculinas, chamadas de anterídeos. Se você viu a aula de briófita na semana passada, você sabe do que eu estou falando. Arquegônios e anterídeos. Muito bem. E aí, professora, dentro do arquegônio você vai ter os gametas femininos. Esses gametas femininos são chamados de oosferas. Então você vai ter várias oosferas ali dentro. Vamos colocar aqui, são gameta feminino, certinho? Lá dentro do anterídeo, você vai ter os gametas masculinos. Esses gametas masculinos, eles são tipo uns espermatozoides com dois rabinhos. Eles são nadando assim, ó, saem nadando desse jeitinho aqui, ó. Esses anterídeos, então, possuem anterozoides. Tá? Anterozoides, que nada mais são que os gametas masculinos. Ficou meio apertadinho aí, mas dá para entender. O que é legal você sacar? O anterozoide tem que sair nadando para fecundar a oosfera. Aí você olha para o meu desenho, pensa essa folhinha estranha, fica na terra. Como é que ele sai nadando daqui para cá, professor? Da mesma forma que acontecia lá nas briófitas. Ele sai nadando só quando chove. Quando essa plantinha, quando esse prótolo é coberto por água, aí os anterozoides conseguem sair de dentro dos seus anterídeos, vão nadando, nadando, nadando e pimba nas zoosferas. Então eles precisam que o ambiente esteja molhadinho, precisa que o ambiente esteja úmido, precisa que haja chuva, cara. Então vamos colocar aqui, ó, tem que ter água. A água é importante para o processo de fecundação. Aliás, vamos anotar isso, que isso é o rei dos importantes. As pteridófitas ainda são dependentes de água para o processo de fecundação. Vamos colocar no meu balãozinho das coisas importantes aqui, ó. Dependem de água para a fecundação. Ok? Elas precisam de água para que ocorra o processo de fecundação. Senão o anterozoide não consegue nadar até a oosfera. E aí, prof? Rolou o processo de fecundação, vou colocar aqui, ó. Fecundação, tá? Juntou o gameta masculino com o feminino, vai começar a se desenvolver no prótolo o primórdio de uma samambainha. É esse brotinho que você está vendo aqui. Esse brotinho torto, enroladinho aí, ó, ele lembra o cajado de um cara lá da mitologia. Um cara chamado Baco, tá? Que é deus do vinho, deus da festa.
Muito bem, o Baco carregava um cajado, todo enroladinho assim, e esse cajado recebeu o nome de bácula, ou báculo. Vamos colocar aí, as pteridófitas têm um broto chamado de bácula, ou báculo, beleza? Muito bem, essa bácula vai crescer, 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 e vai formar uma nova samambaia, fechando o nosso ciclo. Beleza? Entendeu? Samambaia libera esporos, esporos germinam, formam o prótalo fecunda entre ele mesmo, formam báculas que formam novas samambaias. Esse é o ciclo de vida numa pteridófita. Tem mais alguma coisa para saber? Tem, cara. Olha para essa bambaiona aqui, ó. O que ela está produzindo? Esporos. Então essa estrutura vegetal que você está enxergando aqui, como produz esporos, é um esporófito. Coloca aí, ó. Esporófito. Certo? Um esporófito. E essa estrutura chamada de prótalo, que tem formado um coraçãozinho estranho aqui, ó. Como produz gameta feminino e gameta masculino, a gente chama de gametófito. Tá? Então você tem um esporófito e você tem um gametófito. E aí agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual das duas etapas, a de esporófito ou a de gametófito, é a dominante? Qual das duas está presente sempre? Você já sacou, né? O que você encontra lá na casa da sua avó? Esporófitos, samambaias. Essas etapas aqui surgem só quando os esporos são lançados em um ambiente propício a germinar. E aí essa fase é efêmera, é rapidinha, já vai formar novos esporófitos. Vamos anotar aqui no meu quadro das importâncias. Cola um tatu aí, anota o seu caderno, escreve em cima. Importante, esporófito dominante. Lembra, cara, lembra que lá na briófita, quem era dominante era o gametófito, que é o esporófito. Certinho? Beleza. Olha só, pra gente finalizar. Guarda lá, tanto esporo quanto gameta, sempre são haploides. Haploides é N. Sabe o que é haploide mesmo que eu não lembro? A gente vai ver umas aulas mais pra frente. Se você não sabe, dá uma pesquisadinha aí, mas a gente não vai ter tempo para explicar agora. Mas quer dizer que tem um lote cromossômico só. Aqui você tem esporos N, haploides, e gametas também N. Gameta feminina é N, gameta masculina é N. Perfeito. Quando o esporo germinou, ele não muda a sua característica genética. Ele vai se proliferando, vai proliferando células. Isso quer dizer o quê? Que o gametófito também é haploide. Agora tem um detalhe. A partir do momento que você tem uma fecundação, você está juntando um gameta feminino haploide com um gameta masculino também haploide. Bum! Grudou os dois. E aí? E aí que as estruturas originadas dessa fecundação vão ter dois lotes cromossômicos, ou seja, serão diploides. A bácula, que é um esporófito ainda jovem, é 2N, e o esporófito, obviamente, adulto também 2N. Beleza? Vamos fazer a revisão rápida daquilo que você deve saber sobre pteridófita. Anota isso no seu caderno. São plantas vasculares sem sementes, que dependem de água para fecundação, de esporófito dominante. Certo, cara? É pouca coisa. Guarde isso aí, com certeza você vai arrasar no vestibular. Agora eu vou deixar uma perguntinha no ar. Uma perguntinha. Este esporófito produz esporos. E essa produção é por meio de mitose ou por meio de meiose? Bom, comenta lá. Se você não souber do que eu estou falando, eu posso te ajudar mais pra frente. Um grande abraço para todo mundo. Se essa aula foi legal para vocês, dê um joinha lá embaixo e se inscreva no canal, que outras aulas virão todas as segundas e todas as sextas-feiras, ok? Fiquem bem, tchau, tchau. Eita, me babei. E bons estudos, tá? Falou!